Hoje na Max Off-Road, mais um lançamento. Para-choque dianteiro, para-choque traseiro para a Toyota SW4 de 2024 em diante. No caso dessa SW4, o cliente já conhecia a nossa marca, ele entrou em contato com a gente antes de adquirir o veículo para a gente desenvolver o para-choque específico para essa frente nova. Isso é reflexo da credibilidade que a gente já tem no mercado, sabe? O cliente, antes mesmo de adquirir o carro, já estava considerando estar equipando o carro dele com os produtos Max Off-Road. Essa SW4 em questão é uma 2024 modelo SRX. A partir de 2024, todas as SW4 têm essa frente bem pequenininha, mas a gente vai encontrar essa frente também nas 2021 a 2023, que sejam do modelo Diamond. Aqui sobre o para-choque dianteiro, ele segue já o padrão que vocês conhecem. É um para-choque modular, a gente conta com miolo, ponteiras removíveis. Nesse caso, como nos outros casos dos acessórios da Max Off-Road, a gente tenta manter, sempre que possível, a parte de iluminação original do carro, que faz parte para não descaracterizar tanto assim o carro. Aqui na parte inferior a gente tem o DRL original da Toyota, a gente mantém. Aqui na parte do farol auxiliar a gente fez para ser possível montar com o auxiliar original. Nesse caso aqui o cliente adquiriu um farol KC e trocou, mas vai ser compatível com o original. Esse aqui também o cliente que quis colocar, que é uma luz a mais para o uso no off-road. Agora um pouco sobre a parte técnica do projeto. Seguindo o nosso padrão, a parte das ponteiras a gente fabrica em chapas de 3 mm, esse miolo aqui também em chapas de 3 mm. A gente tem pontos para você estar colocando manilhas de reboque. Ali são duas chapas, uma chapa de 12,7 mais uma chapa de 4,7. É um sanduíche de duas chapas para dar maior resistência. A parte de fixação ao chassi e mesa de guincho é tudo fabricado em chapas de 4,75. Na parte inferior aqui a gente tem uma chapa de acabamento para dar um fechamento melhor, não ficar tão aberto aqui. O ângulo de ataque e saída ficam muito melhorados, graças ao tamanho do para-choque ser bem otimizado em relação ao original. Nesse caso em específico, o cliente comentou com a gente que não vai utilizar guincho, aí foi feita essa telinha de fechamento aqui na parte do acesso manual ao guincho. Esse carro também ele conta com as nossas proteções, que são peito de aço, protetor de cárter e o protetor de câmbio. E essas proteções também são compatíveis com a Hilux. Aqui a placa ela fica numa posição elevada para evitar que em travessias de rio ou em alagamento você perca a placa. Nosso suporte ele já conta com 4 furos para você prender a sua placa. Uma coisa que a gente tem adotado agora nos para-choques é a implementação dessa borracha de acabamento, porque os para-choques off-road eles precisam ter uma folga, porque eles são fixados em um ponto diferente, eles são fixados no chassi e o chassi e a carroceria do carro trabalham de uma forma diferente. Se você deixar uma folga muito mínima, uma folga muito pequena ali, quando você estiver numa situação off-road, quando trabalhar a sua suspensão, o para-choque vai trabalhar e vai acertar o farol, vai acertar a carroceria e vai acabar quebrando. Então é totalmente necessário que exista essa folga. E a forma que a gente encontrou de deixar um acabamento melhor nessa folga é o uso da borracha de acabamento aqui. A parte de sensores do carro mantém tudo funcionando normalmente. Sensores de estacionamento, segue tudo normal. Na SW4 ela tem um radar aqui no emblema também, segue tudo funcionando normalmente. Parte de airbag, tudo segue funcionando quando você instalar um acessório Max Off-Road. E é isso aí, pessoal, dando continuidade aqui no projeto da SW4, a gente tem o para-choque traseiro. Na realidade ele serve mais como uma proteção da traseira, porque a gente mantém o para-choque traseiro original. Aqui nessa capa externa a gente conta com
chapa de 3 milímetros, tem esses furos repuxados para aumentar a resistência. Toda a parte estrutural dele de fixação no chassi são feitos em chapas de 8 milímetros. Aqui nesse para-choque a gente vai ter, igual na dianteira, a gente tem os pontos para você colocar as manilhas. Manilha no padrão 3/4 para pinos de 7/8. Aqui na parte do meio tem o ponto para a ponteira de reboque, no padrão 50x50. Além dessa parte central do para-choque, a gente tem a proteção lateral, que a gente chama de rock slider traseiro. Aqui ele tem essa chapa na parte inferior em chapas de 4,75. O tubo dele é de 2 polegadas com paredes de 2,65. A gente sabe que esses carros mais compridos, caminhonetes como os SUVs, eles têm a tendência a jogar a traseira e acabar batendo. Isso aqui vai proteger tanto de uma batida lateral, como também uma batida de baixo para cima, quando você estiver numa situação de barranco ou rock crawling ali, quando você estiver passando por pedras. Esse para-choque aqui, ele vai ser compatível com a SW4 2024 ou com a SW4 Diamond, que vai de 21 a 23. No caso das demais SW4 de 2016 até 2023, a gente também tem o para-choque que segue o mesmo design. A única diferença é que ele é um pouquinho mais para trás, porque no caso da Diamond ela tem um bigodinho a mais aqui, que daí fez a gente jogar o para-choque um pouquinho mais para frente. Isso aí, por enquanto, temos disponível para a SW4 essa série de produtos: para-choque dianteiro, para-choque traseiro, o rock slider traseiro, peito de aço, protetor de cárter e protetor de câmbio. Em breve a gente vai estar disponibilizando para vocês o rock slider lateral, também tem a função de estribo. Vamos estar fazendo o protetor de tanque e o protetor da caixa de transferência. Também vamos estar desenvolvendo o bagageiro de teto. É isso aí, mais um projeto Max Off-Road finalizado.